fazer uma oração? Então vamos levar no pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo ao Pai, ao Mestre e a toda a equipe espiritual dessa casa Paulo de Tarso, que nos recebe de maneira tão amorosa e preparou o ambiente desde o início da manhã para nos receber neste dia. Obrigado, Senhor, por esse ponto de luz, por esse pronto-socorro espiritual. Pedimos, ó Pai, o entendimento da Tua palavra evangélica, não só em nossos corações, mas a transferência para a oficina de nossas mãos, no trato com os nossos irmãos, no nosso dia a dia e em nossa rotina. Que assim seja, graças a Deus. Então, como foi dito, nós vamos falar hoje do capítulo 22, não separado, que Deus juntou. Aí a palavra evangélica diz assim: e chegaram-se eles, os fariseus, tendo-o, dizendo: é porventura lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Ele, respondendo, lhes disse: não tendes lido que quem criou o homem desde o princípio os fez macho e fêmea, e disse: por isso deixará o homem pai e mãe, e ajuntar-se-á com a sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são dois, mas só uma carne. Não separe logo que o homem, o que Deus juntou. Replicaram-lhe então eles: pois por que mandou Moisés dar ao homem, a sua mulher, carta de repúdio, e repudiá-la? Respondeu-lhe então Jesus: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa de fornicação, e casar-se com outro, comete também adultério. E ao que se casar-se com outro, também comete adultério. Capítulo São Mateus, capítulo 19, do 3 ao 9. Fechou. Meus queridos, vamos hoje conversar sobre esse tema. É um tema bastante complexo, por mais que a gente pense que não, porque ele evolui junto com a sociedade, junto com os costumes. É claro que nessa manhã a gente não vai conseguir falar pelo ponto de vista histórico e social, porque é um tema que tem várias camadas. Em 15 minutos de preleção não é possível atuar com esse tema por esse ponto de vista. Então nós escolhemos atuar pelo ponto de vista espiritual. Para isso, nós vamos usar como base a literatura espírita. No caso aqui, a obra de André Luiz, ditada pelo espírito André Luiz, ao incrível médium Francisco Cândido Xavier, que se denomina Entre a Terra e o Céu. Lá, já no primeiro capítulo, André Luiz nos diz que ele está em estudo no mundo espiritual, e Clarencio, depois de uma esclarecedora pré-eleição, ele é procurado por uma irmã que faz parte ali da parte técnica, onde recebe as orações, dizendo que eles receberam uma oração de aspecto refratada. Isso causa um certo curiosidade em André Luiz e aquele que está lendo também. E aí Clarencio pede que André Luiz o acompanhe até o departamento de orações. E lá ele de fato percebe que foi uma oração feita com tanto coração, com tanto amor, que chegou até eles, não é? E é uma oração de fato refratada, isso o título técnico que eles colocam ali, os espíritos. Então Clarencio convida André para que eles possam ir até o lar onde foi feita esta oração. E lá chegando, eles adentram lá de maneira muito simples. Eles veem que existe um homem em cima de uma prancheta estudando algumas planilhas ali. E aí eles vão a um outro quarto do lado, onde há uma jovem sentada na cadeira bordando. E Clarencio diz: eis aqui, André, o motivo da nossa vinda a este lar, porque partiu dela a oração. Estamos nos referindo a Evelina, que fez uma oração, já que o seu lar está em desequilíbrio. O pai anda muito cabisbaixo e a sua madrasta, que é a segunda esposa de seu pai, está muito doente. Seu irmão mais novo desencarnou há muito pouco tempo, vítima de afogamento. E ela, dentro dessa situação, orou a mãe Odila
para que esta pudesse ajudá-la diante de uma situação tão dolorida que está ao seu lar. No entanto, a mãe, que desencarnou há poucos meses, não tem condições de ajudar a filha e ao lar, mas nenhuma oração feita com coração e consentimento passa despercebida por Jesus e pela equipe espiritual. Por isso chamamos a oração de refratada, que embora não alcance o objeto do pedido, não ficará sem resposta. Eles então vão a um outro quarto, onde há uma jovem senhora deitada numa cama, em situação febril, muito difícil. E ele apresenta dizendo: eis aqui Evelina, a jovem e segunda esposa de Amaro, dentro desta casa. André Luiz observa então que há um espírito de uma jovem senhora ao lado da encarnada. E ele diz: eis aqui a outra esposa, a que desencarnou, mas não desapegou do lar, porque ainda traz dentro do seu coração muito apego e ignorância. Eles analisam a situação de Evelina, dando alguns passes nela, ela entra num certo torpor e então entra em fase de sono. O seu espírito, como nós sabemos, quando nós adormecemos, desprende do corpo físico. E nesse momento que o espírito de Evelina se desprendeu, ela viu a outra esposa, Odila, e esta passou com muitos xingamentos e perseguições, a acusá-la de assassina. E aí André Luiz também fica sem entender, e Clarencio corre para esclarecer dizendo: acontece, André, que quando Amaro tomou o segundo matrimônio, depois de um certo tempo, Zulmira passou a desenvolver um certo ciúmes doentio pelo atual esposo, inclusive pela relação que ele tinha com o jovem filho, Júlio, a quem ela não suportava. Tomada então por esse ciúme doentio, chegando a um ponto de desequilíbrio, como eles moram aqui no Rio de Janeiro, em cidade litorânea, aproveitando a oportunidade que o pai e a filha Evelina partiram para um passeio de lancha, ela tratou de não se ocupar muito bem com o jovem menino, que entrando no lar foi levado pela onda e então se afogou. Quando Amaro retornou em desespero com a morte do filho, culpa sistematicamente a nova esposa. Esta, passado algum tempo, sentindo o peso da consciência, passou a culpar-se também, adoecendo clinicamente. Temos agora como agravante a jovem esposa que, vendo tudo isso, acusa a nova esposa de usurpadora e de assassina, nesse quadro muito triste que nós estamos presenciando aqui. Então, elas começam a discutir entre si. A jovem esposa, agora desprendida do corpo, corre e sai pela porta fora. Odila sai em perseguição junto com ela até a praia, onde faz ela relembrar toda a situação da morte do jovem Júlio, dentro de uma perseguição sistemática e repetitiva e atormentadora de obsessão. Ele diz: é uma pena a forma como nós nos perseguimos de maneira odiosa. E aí André fala: o que podemos fazer? Clarencio diz: temos que buscar ajuda. André Luiz então acha estranho, porque viu Clarencio doutrinar vários espíritos durante todos esses meses com muito amor. Ele diz: não seria melhor falar com elas, já que o irmão tem grande capacidade de persuasão e amor? E aí Clarencio diz: não, André, é necessário saber que somos espíritos esclarecidos e de muita boa vontade. No entanto, neste caso, é necessário mais do que boa vontade e boas palavras. É necessário um coração já iluminado. Portanto, precisamos buscar a ajuda de irmã Clara, que está trabalhando no mundo espiritual, dentro de um orfanato, lá no mundo espiritual. Eles pedem a ajuda dessa irmã e ela vem de muito bom grado. Quando ela entra na sala,
que está lá Odila e Zumira se degladiando, isso já alguns dias depois, é bom deixar claro, estou resumindo a história para ficar mais rápido, não é? Ela entra e aí André Luiz nos fala de uma manifestação maravilhosa, porque essa irmã, em todo o seu amor e toda a sua ternura, passa a resplandecer uma luz muito forte que parte da sua cabeça e depois de todo o seu corpo. Mas ela diminui um pouco essa luz para ficar visível para os espíritos mais ignorantes, no caso Odila e Zumira. Quando ela chega nesta posição, Odila a enxerga e pensa estar de frente da própria Maria. Tão o amor que esse espírito está se manifestando naquele momento. Ela então toma um susto e diz: mãezinha, e cai de joelhos dizendo: por que está aqui? E ela fala: Odila, minha filha, o que você está fazendo? E ela diz: mas ela roubou o meu lar. E ela diz assim: roubou o quê? Se você já está desencarnado. E o lar não é seu, o lar pertence a Deus e a própria vida que eles têm. Você não está ajudando em nada a sua antiga casa, com os apegos, trazendo os apegos agora para a situação que você encontra-se nesse momento. É necessário reagir. E ela diz: mas ela tomou tudo de mim, matou o meu filho. E ela fala: sim, Júlio precisa do seu amor. Ela diz: sim, Júlio, aonde está o meu filho? Preciso vê-lo. E ela responde dizendo: você não está em condições de ajudar a Júlio. Esse necessita do amor de mãe, mas veja a situação que você se encontra. Ela então solta um choro que há muito estava guardado, um choro convulsivo e de arrependimento, e diz: sim, pelo amor a meu filho, quero então agora me reformar. O que devo fazer? Eles levam ela então à casa espiritual, onde ela passa por um processo de reaprendizado, até o momento que ela tem condições de rever o filho, num encontro muito amoroso, não é? Porque ela encontra o filho novamente, o filho vem ao colo da mãe, dizendo: mamãe, mamãe, e ela abraça o filho Júlio. No entanto, ela percebe que o menino vive chorando muito, muito incomodado, com uma certa dor que ele traz na garganta, vítima de uma moléstia que está lá no perispírito e que ele adquiriu no corpo físico. Isso não é informado à mãe Odila, mas Júlio havia tomado um veneno em sua última, tirando dele a última encarnação, tirando a própria vida. E esta marca ficou registrada no perispírito. E era necessário corrigir. Uma das reencarnações estava na programação que ele desencarnaria muito cedo e através de afogamento, como foi realmente feito. E teria que haver uma segunda reencarnação. Ela tudo fez para tentar curar o filho, mas o filho não conseguia ficar bem, sempre reclamando e chorando demasiadamente. E ela então foi procurar ajuda dos mentores espirituais, entre eles Clarencio, dizendo: o que faço? Eu, como mãe, sofro junto com ele. Preferia que a dor fosse em mim mesmo do que no meu filho. O menino chora dia e noite e, por mais que eu ore, ele não consegue deixar a dor. E Clarencio então esclarece dizendo: é necessário saber, meu irmão, que as moléstias que nós contraímos na matéria é necessário expungir na própria matéria. Júlio tem a necessidade de reencarnação. E ela diz: ah, sim, que coisa boa, e como podemos fazer? Necessitamos de um lar para que Júlio reencarne. E ela pensa um pouco e diz: ainda está longe para que eu reencarne, mas ele tem um pai, Amaro. É verdade, mas nós precisamos de um útero. E aí ela lembra-se de Zumira. E ela diz: muito ódio tive por a nova esposa de meu esposo. No entanto, agora, na necessidade de receber um lar para o meu filho, eu a perdoo e me perdoo também. E posso pedir a ela para receber o Júlio.
Eles então marcam um momento. Zumira agora retirada do corpo no momento do sono, e agora também com o peso do arrependimento, é levado até o lar da graça, onde há as crianças onde são tratadas na espiritualidade. Ela diz que entra dentro do lar e vai indo, sendo atraída por uma energia muito amorosa. Há um berço, e ela olha no berço. Quando ela olha dentro do berço, ela diz: mas é o menino Júlio, e abraça o menino. Logo depois aparece Zumira e ela assusta-se, e ela diz: minha irmã, diferente de outra época, agora venho em paz, reformada pelo amor de Jesus. Eu te perdoo e peço que você me perdoe também. Zumira, diante do amor e do sentimento ali estabelecido, passa também a perdoar a ex-companheira do seu esposo. E ela então diz: tenho um pedido para lhe fazer. É necessário que Júlio reencarne, e ele necessita de um lar e de um útero. Por isso eu te peço, eu lhe imploro que receba o meu filho como seu filho agora, em reencarnação na terra. O que Zumira aceita, e todo o processo então é feito, e Odila, que antigamente era perseguidora do lar, passa a transformar-se em mentora do lar de Amaro. Percebam, a história se desenvolve dentro do livro em outras camadas. Eu convido os irmãos para que possam ler a obra em devido tempo, mas percebam que quando Jesus diz que o homem não separa aquilo que Deus juntou, ele está falando dos laços amorosos que nós levamos durante toda a nossa trajetória. Nós estamos unidos a fim de unificação, ajeitamento e amor. Precisamos encarnar para esclarecimento e humanização. A família é a primeira célula a que temos de tratamento de relação e experiência dentro de nossas emoções. Os espíritos nos dizem que há dois tipos básicos de relacionamento: aqueles do reencontro, do amor, que já durante tantas trajetórias e reencarnações transformam-se quase como almas gêmeas. É o encontro, é o encaixe. No entanto, a grande maioria das relações é de reajustamento, portanto, de prova. Nós estamos aqui para nos reajustarmos, aprendermos uns com os outros, através das uniões amorosas e através também do tratamento com os nossos filhos. No mundo ocidental, é bastante importante a gente lembrar que a arte, a cultura, sempre exageradamente romantizou as relações, não é? Seja nos filmes, seja nos romances escritos, seja ou agora, de maneira mais atual, nos doramas, não é? Tudo é muito maravilhoso. Então nós encontramos o amor da nossa vida, sentimos aquela paixão e os felizes para sempre. No entanto, na vida prática, nós sabemos que não é assim. Porque nós encontramos, namoramos, casamos, mas a rotina de nosso dia a dia é bem diferente. Porque nós temos que lidar com a dificuldade do outro, as suas qualidades, mas também as suas dificuldades. E aí a nossa rotina. Então, aquele dia que nós acordamos não muito bem, o outro também às vezes não está muito bem, não é? Há os filhos para levar para a escola, aqueles que já têm filhos pequenos, tem as contas para pagar, tem a carreira de cada um, e não poucas vezes as mulheres ainda com trajetórias duplas. Hoje, graças a Deus, a mentalidade está em processo de modificação. Os homens já têm consciência de fazer a sua parte também dentro do lar, quando principalmente os dois já trabalham fora. A ciência e a psiquiatria nos dizem que quase sempre nós nos reunimos, né, ou nos juntamos dentro de uma relação simbiótica. O que seria isso? Logo no princípio,
às vezes, eu tendo uma característica, às vezes, mais fechada, aquela pessoa que tem uma característica de personalidade mais expansiva, me chama a atenção. E isso cria como se fosse a completude de uma simbiose. O que eu não tenho em mim, eu busco no outro. Olha que interessante. Por isso que é uma relação simbiótica, que é muito bonito. E às vezes nós nos unimos. Não tem aquela frase? Os opostos se atraem e tal, aquele tipo de coisa. Isso é explicado psicologicamente. Acontece que com o passar do tempo, nós vamos envelhecendo, nós muitas vezes nos modificamos. E a diferença do outro, que era uma posição de atração para mim, depois passa uma posição de incômodo. Porque o outro é desorganizado, ele é, no início, ele é desapegado, não é? Ah, o jovem rapaz é desapegado, como ele é leve. Depois a mulher olha e fala assim, como ele é bagunceiro também. Olha só, como ela tem a cabeça no lugar, como ela é organizada, como ela planeja tudo. E depois de um tempo, nossa, como ela é controladora. Percebe como muda a nossa visão? E aí que vem o Evangelho. No entendimento da palavra, para primeiro treino de tolerância, paciência e compreensão. É importante que se diga aqui, principalmente às irmãs, que Jesus pede que nós sempre possamos ter a consciência de perdão. Agora, é necessário discernimento, meus amigos e minhas irmãs. O perdão e o amor, ele é importante com o campo do respeito. Quando partimos para o desrespeito psicológico ou físico, é necessário sim que a mulher busque a lei para que os respectivos, a própria vida, possa tomar conta do irmão e ele possa ser reformado diante do caráter da lei. Correto? A religião às vezes fala de perdão, mas perdão sem respeito e amor não tem função de transformação. Então é importante que nessa trajetória nós possamos então treinar a nossa paciência, a nossa tolerância, o nosso amor. A religião ela é importante como meio de espiritualização, não é? A leitura do Evangelho, o Evangelho no lar, a nossa disciplina, a nossa respiração diante de uma sociedade tão dificultosa como hoje. É necessário mais amor e mais humanização. Vou encerrando aqui por hoje. Espero que tenha sido claro e objetivo. Vamos juntos fazer uma oração? Então vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, mais uma vez, agradecendo ao Pai e ao Mestre por essa oportunidade de estudo do seu Evangelho. Obrigado, Senhor, por essa manhã ensolarada e que o Senhor nos recebe nesta casa de amor e de cuidado. Agradecemos a toda a equipe espiritual que nos inspirou nesta manhã, que preparou todo o ambiente nos recebendo de maneira tão amorosa. Pedimos que possamos ir à sala do passe, receber essa fluidoterapia tão importante para o nosso perispírito, mas que possam fazer bem também para o nosso corpo físico, retornando aos nossos lares, que possamos levar um pouco do equilíbrio e do amor que aqui encontramos. Que tenhamos um ótimo domingo, cheio de equilíbrio, de paz e de amor. Se conosco, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus.